Olá, pessoal! Voltei. Então, distribuição normal. Entenderam? Entenderam a ideia da distribuição normal? O que a gente vai fazer? O objetivo da aula, do conteúdo, é cálculo de probabilidade. Esse é o nosso objetivo. Cálculo de probabilidade de quê? De uma variável x qualquer, e a gente vai quantificar as chances dessa variável assumir determinados valores dentro de determinados intervalos, ok? Então, esse é o nosso objetivo. Vamos fazer isso para qualquer variável x? Não, apenas para variáveis quantitativas contínuas. No caso da básica, vocês já sabem que o nome, né, mais especificamente, é uma variável aleatória contínua, né? No caso da bio, a gente não entra em variáveis aleatórias nesse assunto, então eu estou mantendo o termo variável quantitativa contínua para ficar claro para vocês. Mas no caso da básica, né, o termo correto, ou mais, não é correto, né, mais apropriado é variável aleatória contínua, porque a nossa variável x agora, a gente vai calcular as chances de probabilidade as chances de ocorrência de determinados valores. Então, se existe chance de ocorrência, existe então que os valores da variável x estão associados a probabilidades, ou seja, as chances de ocorrência, naturalmente. E nós vamos quantificar essas chances. Esse é o objetivo desse conteúdo. Mas vamos à prática um pouquinho, vamos entender um pouquinho onde que isso existe. Onde que distribuição normal existe? Porque existe, gente. Eu tive, né, um professor que ele até brincava comigo e falava assim: eu acredito em duas coisas na vida, eu acredito em Deus e na distribuição normal. Porque realmente a distribuição normal está em tudo. Então, ou pelo menos em tudo, né, que relacionado à variável quantitativa contínua, na maioria das vezes, tá bom? Então, olha só. Dificilmente, a partir dos dados observados, ou seja, quando a gente faz um experimento, né, quando a gente retira uma amostra e observa os dados, nós teremos a distribuição normal perfeitinha, aquela curva linda e perfeita, né? Tanto que eu mostrei no histograma, que é dos dados dos bebês, a tendência da normalidade ali, aquela curva sobe e desce, mas não era perfeita. Né, se encaixava na distribuição normal, as próprias características, né, da maioria dos valores concentrados em torno da média, da mediana e da moda, que eram os que estavam na maior classe, na classe de maior frequência. Então, isso se encaixou, mas não perfeitamente. Na maioria dos casos, realmente não há essa perfeição de encaixe na curva teórica da distribuição normal. O que nós temos é uma pressuposição de que uma variável tenha distribuição normal ou se aproxime dessa distribuição. Isso só é possível com muitas observações daquela variável. É claro que uma população ela é sempre muito grande, então a gente avalia muito e nem sempre avalia toda a população. Isso nem sempre acontece. Então, quanto maior a amostra, quanto mais representativa ela for, maiores as chances daquele resultado ser válido e realmente corresponder à tendência da distribuição normal para aquela variável. E quando, né, se chega a essa conclusão de que aquela variável x em estudo, ela tem uma distribuição normal ou se aproxima muito da distribuição normal, isso, gente, na prática resolve muitas questões estatísticas e de inferência estatística, questão prática, questão aplicada em muitos estudos. E eu vou apresentar para vocês algumas aplicações da distribuição normal agora. Então vamos lá. Primeiro, para cálculos de probabilidades de eventos, que é o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai fazer cálculo de probabilidade de eventos para variável contínua, tá? Então a gente vai fazer agora, eu não vou dar o cálculo, mas vou mostrar para vocês por que ela é possível, tá bom? Vamos pegar o nosso exemplo do peso dos bebês. Vamos pegar o exemplo do peso dos bebês. Então eu dei lá histograma, eu dei polígono, né? E eu dei também a tabelinha de distribuição de frequências e intervalar, que é a tabela apropriada.
Botei aqui só a tabelinha, que é a tabela que deu origem àquele histograma e aquele polígono que eu mostrei no vídeo passado. Então, quem quiser voltar no vídeo anterior, vai ver que essas são as classes que deram origem ao polígono e ao histograma anterior, ok? Com base, né, nesses dados. Aí eu pergunto para vocês, nessa amostra de 30 bebezinhos, se eu retiro um bebê aleatoriamente, qual é a probabilidade dele ter peso entre 2,707 e 3,465 quilos? Concordam que é 47%? Ó, tá aqui, ó. Desconsiderando, tá, gente? Eu vou desconsiderar o intervalo aberto ou fechado, à direita ou à esquerda, porque para distribuição normal isso não faz diferença, então basta o E aqui, não preciso me referir aberto ou fechado, tá bom? Não no caso agora dessa probabilidade, a gente avança um pouquinho e não vai fazer diferença. Como eu digo, né? Quem faz bioestatística vai ter que acreditar em mim. Acreditem em mim, não faz diferença. A probabilidade é essa, tá? Apesar de quando eu dei a teoria, né? Eu sempre falei muito do intervalo aberto ou fechado e sempre estava interpretando, considerando o intervalo. Claro, era uma questão teórica, né? Era um aspecto teórico, uma leitura que ainda era o início, né, do nosso conteúdo. À medida que a gente avança, a gente vai se especificando as coisas. Então, para a bio, acreditem em mim, não faz diferença o intervalo. Agora eu digo isso, tá? Então, a probabilidade de um bebê aleatoriamente ser selecionado e ele ter esse peso entre 2,707 e 3,465 é 47%, independente do intervalo. A básica, estatística básica, já precisa entender por que não faz diferença, né? Será que vocês já sabem por quê? Né? Tem a ver com a probabilidade da variável x assumir um valor exato, tá? Da variável x assumir exatamente o valor 2,707 e a probabilidade da variável x assumir o valor 3,465. Exatamente. Quanto vale essa probabilidade? Eu já expliquei, né, em variáveis aleatórias que essa probabilidade é zero, então ela não influencia na questão de intervalo aberto ou fechado, tá bom? Então, bio, acreditem em mim, tá? E não influencia o intervalo, a probabilidade nesse intervalo aqui é 47%. A mesma coisa nesse intervalo de baixo, a probabilidade de um bebê aleatoriamente escolhido ter peso entre 2,456 e 4,223 é 17%. Tá aqui, ó. Tá? Independente do intervalo ser aberto ou fechado. Agora eu digo isso, né, gente? Agora eu posso dizer isso, mas bio, acredita em mim, básica, já tem que estar sabendo que isso ocorre porque a probabilidade de cada valor exatamente, ela é uma probabilidade considerada igual a zero, tá bom? Então não influencia na continha. Ok, beleza, pela minha tabelinha eu tenho lá duas possíveis probabilidades. Agora, e se eu pergunto para vocês, qual é a probabilidade de selecionar um bebê aleatoriamente nessa amostra de 30 e ele ter um peso menor que 1,84 quilos? Olha, eu quero a resposta com base na tabela. Não adianta voltar lá no slide, lá do início com os valores dos 30 bebês, né? Com cada um dos 30 bebês. Não quero lá nos 30 bebês. Eu quero aqui, dentro da tabela. Qual é o valor de probabilidade? Qual é a probabilidade de selecionar um bebê aleatoriamente e ele ter peso menor que 1,84 quilos? Concordam comigo que tá difícil? Não tem como achar, gente. Não tem. A não ser que a gente volte lá nos 30 valores de pesos de bebês, veja quais são os valores menores do que 1,84, pegue esses valores, número de casos favoráveis, quantos são, divide por 30, número de casos possíveis, aí eu tenho a probabilidade. Ou seja, se a probabilidade requerida estiver em um intervalo definido na tabela, fica fácil obter a probabilidade.
Mas se não estiver, fica complicado, porque a gente vai ter que voltar nos dados originais para obter as probabilidades. Isso que a gente vai ter que fazer. Pessoal, isso aí, agora numa aula, no conteúdo de 30, né, e com acesso fácil aos dados, ok. Mas e se fosse na prática? Olha a dificuldade disso, num experimento em si. Tá? É difícil. Então, fica complicado. E ainda, se novos elementos surgirem na minha amostra, ou no caso, se for na população, sempre teremos, no caso da amostra, vou pegar a amostra para não confundir vocês, sempre teremos que refazer a distribuição de frequências para obter novas probabilidades. Então, olha só, para eu perguntar para vocês qualquer probabilidade no intervalo conhecido, beleza, tá dentro da tabela. Fora desse intervalo, só voltando aos pesos dos 30 bebês. Se por acaso eu pegar, eu tenho mais 10 bebês, nasceram 10 bebês, eu quero incluir nesse trabalho. Passar para uma amostra de 40, eu tenho que refazer minha tabela tudo de novo. Com todas as porcentagens, tudo de novo. Isso pensando em nível amostral. Mas e se eu perguntar para vocês em nível populacional? Qual é a probabilidade do peso de bebês numa população de bebês? E aí? Cara, desculpa, gente. O cara foi ótimo, né? Mas vai com tudo. Vai o cara também. Então, pessoal, o que eu faço? O que eu vou fazer? Não tenho, eu tenho que montar tudo de novo. E se for em nível populacional, olha o trabalho gigante que vai ter. Então, que eu faça um trabalho, que eu detecte que a variável tem distribuição normal, né? Primeiro eu tenho que saber se ela tem distribuição normal. Depois que eu consigo saber, aí que fica fácil. Porque se eu ficar probabilidade por probabilidade, dentro de tabela por tabela, incluindo elemento por elemento, isso é um trabalho infinito. Então, eu nem monto tabela de distribuição de frequências uma a uma para chegar na probabilidade, gente. Qual é a solução? A solução é o quê? Considerarmos que os eventos sejam aleatórios, ou seja, que tem uma chance de ocorrência, tá? Vamos lembrar? Experimento probabilístico, né? Dentro de um experimento probabilístico, a gente tem os eventos, que são as ocorrências possíveis, né? Dentro daquele experimento, com probabilidades para cada uma dessas ocorrências, ou seja, a probabilidade dos eventos ocorrerem. Então, consideraremos que os eventos sejam aleatórios, ou seja, tem chance de ocorrência na população, que seguem distribuição normal, mas para que eu considere isso, eu tenho que ter um prévio estudo de que aquela variável tem distribuição normal. Eu não posso considerar que ela tem distribuição normal de forma só porque eu quero. Tem que ter um prévio estudo para detectar se ela tem distribuição normal. Há testes para isso, tá, gente? Há procedimentos para isso que eu não abordo aqui, mas há. Então, se ela tem distribuição normal, a maioria dos valores estão concentrados em torno da média com maior frequência de ocorrência. E os valores extremos estão afastados com menor frequência de ocorrência, ou seja, menor chance de probabilidade. E aí nós usamos uma tabela padronizada da distribuição normal para obter as probabilidades dos eventos. Então, ninguém fica fazendo infinitas tabelinhas de frequência, de distribuição de frequência intervalar, tá bom? Ninguém faz isso, tá? A gente apresenta essas tabelas como forma de apresentar conjunto de dados, informar, né, apresentar as informações de uma coleta de dados, mas em termos probabilísticos, para a probabilidade de eventos, considerando uma variável quantitativa contínua, o que nós fazemos? Consideramos os resultados para essa variável como aleatórios na população. A partir de um prévio estudo, consideramos que ela tem distribuição normal. E a partir do conhecimento de que a variável tem distribuição normal, a gente vai utilizar uma tabela para obter as probabilidades dessa variável assumir determinados valores. Ponto. Acabou. Então, por isso que eu falei no vídeo anterior, a gente vai ficar integrando aqui, gente. O povo da bio, né, infarta se eu falar que vou integrar aqui, né, gente? O povo da básica até integraria, apesar da função ser um pouco mais complicada do que as funções que eu já dei. Mas dava para integrar.
não é nada tão impossível assim, não. Mas nós não vamos. Acabou a integral. Essa parte não na básica já é final de matéria, nós não integramos mais. Então, o que fazemos aqui? A gente vai lá para uma tabelinha padronizada da distribuição normal. Eu vou explicar essa tabela, como usar, como calcular a probabilidade e vamos achar a probabilidade da variável x assumir qualquer valor dentro de qualquer intervalo. Via integral da função, aquela função de densidade de probabilidade que eu falei no vídeo anterior? Não, via tabela. Vamos usar a tabela, porque a tabela nada mais é do que vários resultados de integrais já obtidos. Vários resultados de integrais já obtidos, ok? Então é isso, pessoal. Assim, a gente tem, né, como trabalhar com a distribuição normal para o cálculo de probabilidades de eventos, ou seja, cálculo de probabilidades da variável x assumir valores dentro de quaisquer intervalos. Para isso, é necessário integrar a função de densidade e probabilidade da distribuição normal. Basta saber a média e a variância para aquela variável. Vamos fazer isso? Não, porque vamos usar uma tabelinha que nos auxilia muito, porque ela já dá resultados de integrais, ok? Então, vamos lá, próximo vídeo, vou continuar falando de onde que se usa ainda a distribuição normal. Então, além do cálculo de probabilidades, vou falar um pouquinho agora mais prático também, né? E depois a gente entra no cálculo, tá bom? Até lá, pessoal!